Graça e paz, irmãos, nós estamos aqui nesse dia para dividir com os irmãos um pouco do que Deus tem falado aos nossos corações no tema de discipulado. Nós já estamos aí há alguns dias falando de discipulado, nós já estamos aí há alguns dias colocando o discipulado como uma das nossas prioridades aqui na igreja. Mas por que falar tanto sobre discipulado? Por um motivo muito simples. Discipulado é um modelo de ensino e é um modelo deixado por Jesus. Jesus, quando ele esteve na terra, ele discipulou pessoas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. É sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. E eu gostaria de ler com os irmãos o texto de Marcos 3, versículo 13 e 14. Diz bem assim: Jesus subiu a um monte e convocou para si aqueles a quem ele queria, e eles foram para junto dele. E escolheu 12, qualificando-os como apóstolos, para que convivessem com ele e pudesse enviar a proclamar. Hoje nós vamos falar sobre o que é preciso para ser um discípulo. Porque às vezes a gente fala sobre ser discípulo, às vezes a gente fala sobre seguir a Jesus, e isso é tudo muito efêmero, é como se fosse uma fumacinha, e nós ficamos tentando pegar e apalpar e dizer isto ou aquilo é discipulado. A nossa proposta hoje é tentar mostrar, ou usar esses dois versículos e outros aqui na palavra de Deus, onde nós podemos trabalhar, onde nós podemos dizer o que um discípulo de verdade busca do seu mestre e o que o mestre espera desse discípulo. Para começar, nós precisamos dividir quem é o povo. Jesus, quando andou pela terra, ele era seguido por muitos, existia uma multidão em volta de Jesus. E o primeiro grupo que eu quero trabalhar com vocês é esse grupo da multidão. Nesse texto que lemos, no versículo 20, vai dizer, no capítulo 3 de Marcos, versículo 20, diz bem assim: Foi então Jesus para casa e uma vez mais grande multidão se apinhou, de tal maneira que ele e os seus discípulos não conseguiam nem ao menos comer. É interessante como uma multidão seguia Jesus. Mas quem é a multidão? A multidão são pessoas bem variáveis, que saem, que entram, que fazem parte, que deixam de fazer, e que estão buscando apenas sinais. Eles se interessavam apenas pelas curas, pelos milagres, pelos sinais que Jesus deixava. Onde Jesus passava, ele deixava um rastro de bênçãos. Era Jesus, era o Filho de Deus, era o Deus encarnado. Então não tem como Jesus passar por um lugar e não deixar um rastro de bênção. E essa multidão ia atrás disso. Eles estavam atrás de curas, eles estavam atrás de sinais, eles estavam atrás de passes de mágicas, eles estavam atrás de uma série de coisas. E se trazermos isso para o nosso tempo, você vai ver que não é muito diferente, não. Não é diferente. No nosso tempo, se você observar bem, as igrejas estão muito cheias. Você tem igrejas lotadas e atoladas de gente. Você tem aí, se você sair no Brasil e perguntar, você serve a quem? Não, eu sirvo a Jesus. Não, eu sirvo a Jesus. Não, eu sou de Jesus. Até sabem a musiquinha, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Mas, na verdade, o que estão atrás é dos sinais que Jesus deixa. Quando esses sinais deixam de acontecer, procuram outra igreja, procuram outro lugar, procuram outra pessoa. E aí, nós temos um fenômeno acontecendo. Pastores verdadeiramente coaches. Pastores, nada contra a profissão de coach, mas pastores que servem para deixar e afagar o coração das pessoas, fazer com que esses corações sejam cheios de alguma coisa muito efêmera, muito fumacinha, algo que você não consegue apalpar.
E saem todos de um culto de domingo à noite, pipocando. Aí da segunda, da terça, na quarta-feira já esqueceram tudo. Porque foi uma palestra motivacional. Não foi o verdadeiro evangelho de Jesus. Não foi a verdadeira mensagem da cruz. E isso tem trago grandes problemas. Porque a multidão está atrás apenas de sinais. Veja bem, quando tem alguém curando, enche de gente. Quando tem alguém fazendo um monte de coisa, enche de gente. Mas quando tem alguém assim, ó, estou ensinando a Bíblia, estou orando, normalmente dá muito pouca gente. Falo isso depois de 30 e tantos anos dentro da igreja. Depois de observar bem, isso de fato acontece. E o primeiro grupo é esse, é o da multidão, que está atrás dos sinais, que está atrás de algo muito louco acontecendo. O segundo grupo que eu quero trabalhar, e o último grupo, é o discípulo, que são seguidores escolhidos para andar com Jesus. Veja bem a diferença. A multidão, quando começa a ser desagradada, sai. Alguém que apenas faz parte do grande núcleo, do grande povo, ele sai quando começa a ser confrontado. Já um discípulo, ele caminha com, ele anda com, ele aceita ser confrontado, ele aceita ser trabalhado, ele aceita ser colocado no seu lugar de discípulo. Ele olha para o mestre, ele aprende com o mestre e ele vai atrás do mestre. Veja bem, aqui no versículo 14, diz assim, ó, e ele escolheu 12, qualificando-os como apóstolos, para que convivessem com ele e os pudesse enviar a proclamar, para que convivessem com ele, para que sentassem com ele à mesa e comessem, para que andassem com ele e visse ele curando, sim. Mas nesse andar com ele pudesse olhar para eles e falar, cidadão, você está errado. Cidadão, o caminho é este. E o discípulo, por sua vez, se coloca no lugar de discípulo e aprende. E nós temos vivido uma crise fantástica nesses dias. Ninguém mais quer ser discípulo, porque todos já sabem tudo. Você já sabe tudo. Afinal de contas, eu estou na internet, eu tenho lá o YouTube, eu vejo pastores pregando, eu vejo não sei quem pregando, eu vejo o mundo inteiro falando, mas nenhum deles está de fato presente na vida de alguém para confrontar, para dizer está errado e para dizer o caminho é esse aqui. É muito fácil, muito simples, seguir um pastor pela internet. Só que ser um discípulo está ligado a muito mais do que isso, vai além disso. Vai além de ouvir uma palavra. Não estou aqui dizendo que não tem palavras boas na internet, pelo contrário. Vão lá, procurem bons conteúdos e estudem esses conteúdos. Mas nenhum daqueles pastores vai conseguir te acompanhar como um pastor local. Jesus, em seu método de discipulado, ele não manda ninguém à distância. Ele, em seu método de discipulado, ele andava com, ele fazia parte de, ele sentava e comia com, ele sabia como era a profissão dessas pessoas. Lembro daquele texto, que Jesus está à beira da margem lá, e os discípulos pescaram a noite toda e não pegaram nada, ele vira e fala assim, voltem e joguem a rede do outro lado. Ele sabia que aquilo era o ganha-pão deles. E só era possível saber situações como essa, como a da sogra de Pedro que ele curou. Só era possível estar em situações como essa quando você convive com alguém. Só era possível conhecer a Pedro a ponto de perguntar 3 vezes, Pedro, tu me amas? Só era possível estar ali e dizer assim, ó, vem até mim, e Pedro andar sobre as águas. Só foi possível ter João deitado no peito dele, porque conviviam.
porque estavam juntos. Veja bem que a Bíblia fala que ele chamou para que convivessem com ele. E eu não sei o que tem na sua cabeça sobre discipulado, mas o discipulado, um discípulo de Jesus, ele anda com Jesus. Ele não se afasta de Jesus. Ser discípulo é mais do que simplesmente ser convidado. Porque quando você é convidado para uma coisa, você tem o direito de dizer não vou. Você pode até dizer que vai por uma série de motivos, mas você tem o direito de dizer não vou. Mas um discípulo, quando Jesus o chama, ele entende aquilo como uma ordem. E ele não tem opção a não ser ir. Ele vai. Porque ele entende que quem o chamou é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tendo dividido esses dois povos, multidão e discípulo, nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesse seleto grupo que nós chamamos de discípulos, de pessoas que seguem a Jesus, de pessoas que se permitem ser tratadas pela palavra de Deus. E a primeira coisa que eu quero salientar sobre alguém que é discípulo de Jesus está lá no versículo 14, como eu disse agora há pouco, qualificando-os como apóstolos para que convivessem com ele. A primeira coisa, o primeiro grande ponto de um discípulo é ter um relacionamento profundo, real e verdadeiro com o seu mestre. De novo, é ter um relacionamento real e profundo com o seu mestre. E nós temos um problema com isso. Porque eu até quero me relacionar com alguém, só que essa relação é nos meus termos. Quando eu me relaciono com Jesus, ele tem que agir nos meus termos. Só que ele que é o mestre, e é ele quem determina o discipulado. É através dele que nosso caráter é mudado, e não o contrário. É ele quem forma em nós uma personalidade cristã, e não o contrário. Lembra bem, lá na multidão, existem pessoas que querem apenas ver o que Jesus faz e não viver com ele. Já o discípulo de verdade de Jesus, ele tem um relacionamento profundo. O mestre olha para ele. O mestre sabe o nome dele. O mestre sabe o problema dele. O mestre sabe a qualidade dele. A diferença entre discípulo e multidão é o tempo que eles passam juntos. A diferença grande entre discípulo e multidão é o tempo dedicado ao mestre. Como eu disse, se você rodar o Brasil e perguntar, você serve a quem? Eu sirvo a Jesus, eu sirvo a Jesus, eu sirvo a Jesus. Você vai ter aí milhões de pessoas dizendo que serve a Jesus. Mas quanto tempo essas pessoas têm dedicado ao mestre? Porque o mestre, ele não te chama para curtir um momento. Ele te chama para viver uma vida. E mais do que isso, ele te chama para curtir uma eternidade. O nosso mestre, o Jesus que eu sirvo, o Jesus das Sagradas Escrituras, o convite dele é eterno. E como o convite dele é eterno, é preciso que nós o conheçamos e tenhamos desejo pelo que é eterno. C.S. Lewis, ele dizia uma frase muito linda. Ele falava assim, ó, o que não é eterno é eternamente inútil. Eu não estou dizendo aqui que porque eu sou discípulo, a partir de agora eu só vou fazer coisa da igreja, coisa de tal, de tal, de tal. Até porque eu vivo aqui, eu preciso trabalhar, eu preciso viver, eu preciso fazer uma série de coisas. Mas o meu foco é no eterno. O meu foco é lá, não é cá.
O meu foco é sair daqui e ir para lá. O discípulo de Jesus, ele não está ligado a coisas que acabam. Ele está ligado em coisas eternas, em situações eternas. Ele está ligado diretamente ao eterno. O discípulo de Jesus não teme a morte. Ele pode até ter medo de morrer, que são duas coisas totalmente diferentes, mas ele não teme a morte, porque ele sabe onde ele vai chegar. Ele sabe onde ele está. Ele sabe para onde ele vai. A diferença entre discípulo e multidão está em saber que Jesus não é um Deus que está simplesmente lá longe. É um Jesus que está perto e que habita em mim. Ser um discípulo de Jesus é fazer com que todas as situações da minha vida reflitam os ensinamentos que eu tenho do Mestre. Ser um discípulo de Jesus é saber que em Jesus eu sou mais, muito mais que vencedor. Porque o que é efêmero e pequeno ficou para trás. E eu trabalho com o eterno, com a eternidade. Segundo ponto sobre o discípulo, e que eu acho talvez um dos mais importantes. Também no versículo 14 vai dizer que ele formou esses discípulos, esses apóstolos, para que convivessem com ele e os pudesse enviar a proclamar. Proclamar, gente, é como alguém que chega em algum lugar e conta algo. Nós somos enviados a essa terra. Se você é discípulo de Jesus, você foi enviado a essa terra para não ficar calado. Quando Jesus os designou como apóstolo, deu-lhes autoridade para curar e pregar. Um discípulo não fica parado, ele prega. Um discípulo, ele vai além. Um discípulo, ele leva a palavra. Um discípulo, ele não consegue ver alguém quieto sem que ele o incomode ali com um beliscão santo. Não é beliscar propriamente dito, não, mas uma corda. Jesus vive. Discípulos geram discípulos. Se você é discípulo de Jesus, Ele te chamou para gerar novos discípulos. Ele te chamou para não ficar calado. Ele te chamou para gritar em alta voz. Ele te chamou para dizer sobre esse amor maravilhoso, sobre esse amor sobrenatural, sobre esse amor que transcende o entendimento. Ele te chamou para que através de você, discípulos sejam formados. O objetivo final do discipulado não é que fique aqui com você sendo cuidadinho. O objetivo final do discipulado é você ir para a trincheira de guerra lá fora. Se for preciso pegar Satanás pelo chifre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pegar Satanás pelo chifre e destronar ele dos lares, das vidas das pessoas, tirar ele das vidas das pessoas e muito, muito, muito mais que isso. Libertar as pessoas, muitas vezes delas mesmas, dos seus vícios, de suas mazelas, dos seus problemas. Um discípulo é um aluno, ele é um aprendiz. Ele é um aprendiz que tem a Bíblia como referência. Um discípulo de Jesus tem a Bíblia como referência. E aí ele aprende de Jesus, que Jesus libertava. Então ele também trabalha para libertar. Ele aprende de Jesus, que Jesus curava. Então ele trabalha para curar.
Ele aprende que Jesus orava, então ele também ora. Jesus meditava nas Escrituras, então ele também medita. Ele aprende de Jesus a ser manso e humilde. Ele aprende que Jesus amava, então ele também ama. Ele aprende que Jesus deu a vida dele por essa causa, então ele também entrega a vida dele por essa causa. Se você parar para pensar um minuto, se você parar para pensar por um tempo pequeno, e colocar a sua vida diante de Deus, e se perguntar: Senhor, eu estou com o Senhor? Quanto tempo eu tiro para estar com o Senhor? Se você tirar um tempo para pensar, eu vou deixar essa pergunta para você: você pode ser enviado? As pessoas lá fora podem olhar para você? E a ideia aqui não é apontar o dedo para ninguém. A ideia aqui é dizer que você pode ser um discípulo. Hoje, nós servimos como discípulos na primeira igreja batista em Caldas Novas. E nós seguimos um discipulado bíblico. E nós vivemos uma vida dentro dos princípios bíblicos que Deus deixou para nós. Nós temos a Bíblia como nossa referência. Hoje, aqui na nossa comunidade de fé, nós somos discípulos que discipulam. E eu quero te convidar a estar fazendo parte disso. Ser um discípulo que discipula. Ser um discípulo que gera discípulo. Não ser um crente 007. Eu acho que todo mundo já ouviu essa alegoria. Um crente que é que ninguém sabe que ele é crente. Ninguém sabe a quem ele serve. Você é servo do Deus Altíssimo. Isso não é motivo de vergonha. Isso é motivo para gritar. É interessante quando algum jovem chega e fala assim: estou apaixonado. Ele quer gritar para o mundo inteiro, é incrível. Ele quer sair dizendo, e aí se dá certo o namoro, então aí pronto. Aí acabou, aí gente, aí você tem um cara que acredita e tal, aquela coisa toda, e até se arruma melhor. Mas quando se trata de Jesus, talvez nós não tenhamos esse amor tão apaixonado. Porque tudo é relativo hoje em dia, né? Tudo é relativo. Ai, Jesus vai me levar para o céu porque eu sou bonzinho. Jesus vai fazer isso porque eu... porque eu... Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele convive com discípulos. Deixa eu te lembrar uma coisa. Jesus, ele tem convivência, segundo esse versículo, com discípulos. O versículo 14 de Marcos 3. Ele tem convivência, de fato, com discípulos. E a eternidade, o céu, é para conviver com Jesus. Quem você acha que ele vai levar para o céu? Os discípulos. Aqueles que se colocaram debaixo dele e falaram: Jesus, eu estou aqui. Pode contar comigo. Jesus nos chamou para ser discípulos, para usar as nossas vidas para o reino. Ele nos conhece pelo nome, Ele nos conhece pelos nossos problemas, pelas nossas qualidades, pelas nossas forças e pelas nossas fraquezas. Jesus, Ele me conhece, Ele te conhece. E Ele te chamou para ser discípulo com um propósito, com um encargo. Existia um plano em Jesus quando Ele te chama para ser discípulo. Ele não te chamou aleatoriamente. E Ele te chama em 3 imperativos. Vinde, ficai e ide. Ele fala: vinde, para
para que convivamos com Ele. Ele fala: vinde, para que andemos com Ele, para que o conheçamos. Para que nessa caminhada a gente possa compreender o Jesus da fé. Para que nessa caminhada Jesus possa nos dar muito, muito, muito mais da presença dEle. O segundo imperativo é: ficai. Vinde para aprender dEle. Ficai, porque Ele ensina perseverança de fé. Fiquem, perseverem, caminhem. Não desistam. O evangelho é árduo, é doído, muitas vezes é uma guerra. Há um tempo atrás eu falei aqui nesse mesmo lugar sobre as marcas do evangelho. E essas marcas, elas ficam. Essas marcas, elas nos trabalham, nos moldam e nos mudam. Quando você persevera de verdade, você é marcado. E Ele te chama para permanecer, para ficar, para perseverar. Perseverem na fé. E o último imperativo de Jesus é: ide. No final do versículo ele fala assim: para proclamar. Ide. O ide de Jesus não é só um convite para que você saia a ermo gritando, sem um motivo específico. No livro de Marcos, desse mesmo livro que nós estamos lendo hoje, no capítulo 16, no versículo 15, ele diz bem assim, ó: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê está condenado. O convite que ele nos faz de forma imperativa de ir e pregar está literalmente ligado à eternidade das pessoas. Como vão crer se não há quem pregue? Como vão aceitar a Jesus se nem o conhecem? Como vão saber o que é ser um discípulo de Jesus se ninguém disse? Você é chamado porque Jesus tem muito interesse, tem grande interesse na salvação das pessoas, em tê-las caminhando com Ele. E esse encargo é nosso, esse chamado é nosso. E Ele fala que as pedras vão clamar se a gente não clamar. Gente, que não seja preciso uma pedra falar, que não seja preciso mulas falarem novamente, mas que Jesus seja expresso na minha vida e na sua vida como discípulos verdadeiros. Em Atos 1, versículo 8, disse: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Samaria, Judeia e até os confins da terra. O ide é um chamado a testemunhar o que Jesus fez na sua vida. O ide é um chamado a dizer assim: gente, olha o que Jesus fez. E para isso você não precisa de teologia, para isso você não precisa ter 50 anos de igreja, para isso você não precisa saber muito, você não precisa ler grego, hebraico, você não precisa ser calvinista, arminiano, você não precisa de nada disso. Você só precisa crer em Jesus Cristo de Nazaré como seu único suficiente Salvador e dividir isso com as pessoas. Viver com Ele e dividir isso com as pessoas. Conviver com Ele e dividir isso com as pessoas. Ler a palavra de Deus e dividir isso com as pessoas. Orar e dividir isso com as pessoas. Ser amado por Ele e dividir isso com as pessoas. Ide e pregai não é um chamado qualquer. Ide e pregai é uma ordem. Apenas para a gente
recapitular hoje. Nós definimos o que é discípulo e o que é multidão. E a pergunta para esse momento é: você é um discípulo ou você está feliz sendo multidão? O segundo ponto é: quanto tempo você tira com o mestre? O discípulo, ele tira tempo com o mestre. O terceiro é: podemos te enviar? Essa igreja pode te enviar? A primeira igreja batista em Caldas Novas pode te enviar? E por último, nós falamos sobre vir a Ele, sobre ficar com Ele e sobre com Ele ir e pregar. Crescendo na fé, o Espírito Santo, crescendo na fé, para com o Espírito Santo, através do Espírito Santo, permanecer com Ele e ser enviado como mensageiro do Senhor. Aceite esse chamado para ser um discípulo de Jesus Cristo de Nazaré. Você é um discípulo? Se você é um discípulo, aceite este chamado. Eu quero orar com você. Mas eu queria que você aí pelas redes sociais, que está nos vendo, ore de verdade comigo agora. Você que está em algum lugar vendo isso, ore comigo agora. Curva sua cabeça. Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa vida. Nós queremos colocar diante do Senhor o nosso coração. Deus, nós queremos ser de verdade seus discípulos. Nós não queremos viver de qualquer jeito nesse mundo. Nós não queremos passar por esse mundo sem deixar a sua marca. Muitos querem passar por aqui e marcar o mundo. Eu quero deixar a sua marca. O Senhor já deixou ela 2000 anos atrás. E eu estou aqui, Deus, apenas como dispenseiro, para dizer o seguinte: Deus, marque mais uma vez esse mundo através da minha vida. E que os meus irmãos tenham esse mesmo encargo. Nos ensine a ir e pregar, Deus. Nos ensine, Deus, a ir sem medo. Deus, em nome de Jesus, Senhor, trabalhe em nós, cura o nosso coração, para que curemos outras pessoas através do Teu nome. Porque tudo é do Senhor, é para o Senhor. Porque tudo começa e termina no Senhor. E o Teu Evangelho vai ser pregado. Porque nós estamos aqui. Porque a primeira igreja batista está em Caldas Novas. Porque a primeira igreja batista está aqui no bairro São José. A tua palavra vai ser pregada. Porque nós estamos aqui. E não porque nós somos grande coisa, mas porque o teu evangelho vem recheado de misericórdia vinda do Senhor. Para que possamos fazer isso. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe você, a sua família. E que você seja abençoado nesse dia. Amém?